perdão. Eu acho que é um assunto bem recorrente, então vai ser bom abordar, né, esse assunto hoje. E eu separei alguns tópicos específicos para poder falar um pouquinho sobre esse assunto tão recorrente, sobre essa incógnita na mente humana, que é a dificuldade de liberar o perdão para quem precisa. Como é perdoar hoje em dia, né? Eu quero já deixar claro desde o começo que a gente tem vivido uma época em que o perdão ele tem se tornado algo muito pouco recorrente, eu posso assim dizer. Por quê? Hoje em dia as pessoas têm essa dificuldade de reconhecer o seu erro e de assumir que o que ela está fazendo é algo errado, né? A religião tem se tornado algo extremamente banal, o pecado em si tem se tornado algo extremamente banal. Então, se as pessoas começam a tratar práticas pecaminosas como coisas de rotina, coisas do dia a dia, é natural que o perdão ele venha a ser escasso, já que as pessoas não conseguem mais enxergar onde está o erro e onde está o pecado, ok? Então vamos lá. Eu quero deixar claro mais uma vez que esse vídeo não é para atacar nenhum público específico, mas sim para poder deixar claro que todos nós, apesar de sermos divididos por várias cláusulas da sociedade, eu posso dizer assim, branco, negro, rico, pobre, religiosos, não religiosos, independentemente disso, ainda somos seres humanos. E isso é o que nos torna iguais. Isso é o que faz com que nós tenhamos a mesma visão, ok? As mesmas falhas, assim dizendo. Então, esse vídeo não é só sobre religião, é sobre a sua pessoa, é sobre o seu dia a dia, ok? Então, quando a gente for falar de perdão, a gente tem que ter em mente que a gente não está falando de algo tão simples assim, ok? O perdão é algo que ele tem que ser de dentro para fora. Não pode chegar ninguém e dizer assim, perdoe, porque você tem que se tocar de que você está errado, se tocar de que você precisa ter uma reação, ok? Uma reação ao que está acontecendo. Então, é necessário que nós venhamos ter sinceridade ao reconhecer o nosso erro e ao pedir perdão para alguém. Não por uma simples obrigação, mas por uma consciência de que nós erramos e muitas das vezes, mesmo pensando que nós estamos certos, podemos estar errados, ok? Então, eu trouxe aqui os dois tópicos principais desse vídeo que eu quero falar hoje, já que eu fico triste, sinceramente, com o que nós estamos vendo ultimamente, essa banalização dos erros, banalização dos pecados, banalização do que é fazer o mal, né? E isso tem se tornado algo tão frequente que é triste de se ver. E o primeiro tópico que eu queria deixar claro é não ter medo de confessar, de admitir o seu erro, ok? Porque todos nós erramos, todos nós passamos por dificuldades, todos nós cometemos erros, né? Mas o que realmente importa não é se você errou muito, se você errou pouco. E inclusive eu já quero deixar isso claro desde o início desse vídeo, que não existe tamanho de pecado, tá bom? Então, se você pensa que você é melhor do que alguém só porque você contou uma mentirinha e a outra pessoa se prostitui, você não é melhor do que ela, ok? Então, por exemplo, se você contou uma mentirinha e você está sendo julgado, você vai ter a mesma pena que uma pessoa que se prostituiu, ok? Então, não existe tamanho de pecado para Deus. Então, é bom que você tenha, eu posso assim dizer, a capacidade de reconhecer o seu erro. E não que isso vai ser fácil, mas é importante para todo cristão. Continuando aqui, eu abri aqui a Bíblia, em uma passagem muito famosa que eu acredito que a maioria de vocês conhece, que se encontra no livro de João, no seu capítulo 8, e eu vou ler do verso 1 ao verso 11, ok? E está escrito assim: Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ver
vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto, diziam eles, tentando que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se, Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse Jesus: Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Essa passagem, ela é uma incógnita na vida de muitos cristãos e muitas das vezes na vida de muitos não crentes também. Porque muitas pessoas dizem: mas Jesus, ele perdoou, Jesus, ele aceitou. Sim, ele realmente perdoou aquela mulher. Quando a mulher chega diante dele com um pecado grave, ele perdoa ela. E a atenção dessa passagem não deveria ser no fato de Jesus perdoar, já que é algo natural e é algo que deveria ser totalmente natural, mas no mundo de hoje em dia não é algo natural. Mas o foco dessa passagem deveria ser quando Jesus chega para aquela mulher e diz: Nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Jesus estava dizendo que aquela mulher, ela não poderia ser condenada se ela simplesmente decidisse que não iria mais cometer o mesmo erro. E é assim que nós alcançamos o perdão por parte do Pai. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente e deixamos de cometer os mesmos erros, nós alcançamos o perdão por meio de Jesus Cristo, ok? Então, é bom deixar claro que Jesus, ele perdoa, correto? Mas, para ocorrer um perdão real dos seus pecados, é necessário que você se arrependa intimamente, que você se arrependa com exclusividade, que você se arrependa com certeza, para que você não venha cometer os mesmos erros, para que você não seja como um porco que toma um banho e logo volta para a lama, ok? Então isso é algo que nós temos que ter em mente quando nós vamos falar sobre perdão, sobre a palavra de Deus. Jesus, ele está de braços abertos, mas se você quer que realmente ele te acolha, primeiro você tem que deixar de ser o que você era antes. Deixar o pecado para trás, deixar o erro para trás. E aquela mulher, ela talvez pensou: este homem vai me condenar. Talvez este homem vai me apedrejar junto com esses fariseus. Mas Jesus, ele surpreende a maioria, surpreende aqueles homens, surpreende até mesmo aquela mulher. E ele vai chegar e vai, na sua imensa sabedoria, vai dizer: vai-te e não peques mais. Eu não vou te condenar. Apenas vá e não peques mais. E eu quero logo já passar para o segundo ponto. Eu não quero que esse vídeo seja tão extenso, mas eu já vou logo passando para o segundo ponto, que é o que eu resumi bastante aqui. Não julgue. Poderia ser você. Quando a gente pensa em perdão, a gente pensa só no ato de perdoar. Mas quando você for perdoar alguém, será que você já tentou se colocar no lugar dessa pessoa? É o que realmente faz a diferença na hora de perdoar, é você entender a situação do seu próximo. Quando você
pensa no lugar do outro. E se fosse eu nessa situação? Jesus, ele conseguia ver os dois lados da moeda. E muitas das vezes nós não conseguimos ver isso. Só pensamos no que estamos vendo com os nossos olhos. Mas será que a pessoa que está passando por aquele momento difícil, por aquela situação constrangedora, pensa da mesma forma? É engraçado ver alguém pagando mico. Mas quem está pagando o mico, pode sofrer traumas que muitas das vezes vai passar toda a vida e essa pessoa não vai conseguir se livrar. Então, muitas das vezes o que é normal, natural para você, pode ser um motivo de tristeza para muita gente. E às vezes o que é anormal para você e estranho, pode ser normal para outra pessoa. Então, quando for avaliar o comportamento de alguém, tente pelo menos se colocar no lugar dela e avaliar o contexto que essa pessoa vive, para tentar entender se o que ela está fazendo é realmente um erro ou é apenas consequência de uma jornada diferente da sua. Eu também separei alguns versículos específicos sobre essa questão de perdoar para ser perdoado. E o primeiro que eu separei se encontra em Mateus, no seu capítulo 6, no verso 14 e o verso 15, que diz assim: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, aqui Jesus ele deixa bem claro que se você quer receber o perdão divino, primeiro você tem que perdoar a quem te ofende, perdoar a quem te faz mal. Então, guardar mágoas de outras pessoas vai impedir com que você alcance o perdão de Jesus, o perdão de Deus, o Pai. E isso é algo muito recorrente, porque muitas das vezes a gente não quer admitir o nosso erro, né? A gente não quer ter que chegar para aquela pessoa que a gente não vai com a cara e falar: irmão, me desculpe. Mas o Senhor Deus disse e deixou bem claro que se você quer ser perdoado, primeiro você tem que perdoar. Se você quer receber o perdão de Jesus Cristo, primeiro libere o perdão para aquele irmão que muitas das vezes você tem uma mágoa, um rancor guardado. Libere o perdão para aquela pessoa que você tem ódio. Libere o perdão para aquela pessoa que muitas das vezes você não vai com a cara dela. Porque talvez um dia ela te ofendeu, talvez um dia ela te tratou com indiferença de outras pessoas. Isso é o que nos faz diferente. E é isso que nos faz dignos do perdão. Se você sabe perdoar, você se torna digno de perdão. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. E para finalizar rapidamente, eu vou deixar mais um versículo que se encontra em Efésios. Efésios, no seu capítulo 4 e verso 32. Diz assim: Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Então, essa palavra ela é bem detalhada. Olha, sede uns para com os outros benignos, bondosos, misericordiosos. Muitas das vezes é difícil para nós sermos misericordiosos, por assim dizer. E ser misericordioso é se colocar no lugar do nosso irmão e tentar entender a situação que ele está vivendo, tentar entender a situação que ele está passando. E muitas das vezes é difícil para nós nos colocarmos no lugar do outro, né? E a palavra diz que a gente tem que ser benigno, bondoso, né? Para com o nosso próximo, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Então nós temos que ter consciência de que se nós estamos vivendo hoje, se nós estamos tendo o direito de respirar, se nós temos o direito de ter um encontro com Cristo hoje, é porque Ele nos perdoou. Ele nos perdoou antes mesmo de que tivéssemos a oportunidade de ter um encontro com Ele.
Ele perdoou os nossos pecados. E Ele sempre estará aberto para nos perdoar, ok? Eu quero agradecer a cada um que ficou até o final desse vídeo. Eu espero ter ajudado você a entender o valor do perdão, o valor do ato de perdoar, de entender que nós erramos, de entender que nós somos falhos e que precisamos perdoar para sermos perdoados. É isso, gente. Obrigado.